Acho que agora foi. Vamos ver, vamos ver. Dá um sinal aí pra mim se tá tudo certo, tá? Isso eu tô ao vivo. Estamos ao vivo, tem um delay, tem um pequeno delay. Tô perguntando aqui pro Vitor se já estamos aí ao vivo com a nossa aula. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa quarta aula aqui já, nossa quarta aula ao vivo. Não foram semanas seguidas, a gente fez algumas aulas aí algumas semanas atrás. E agora, a da semana passada foi seguida, né? A gente conseguiu aí fazer a aula 3, muito legal também, sobre como dimensionar equipes, e a aula 4 hoje de hoje, como estimar instalações elétricas quando a gente não tem aí todos os projetos, né? Que é uma dúvida muito recorrente. Eu até postei lá no Instagram na semana passada um story sobre isso, que eu estava desenvolvendo uma aula nova para o nosso treinamento que tem essa aula, né? Bem colocada lá. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Luri. Manda no chat aí se o áudio tá ok, tá? Se o áudio tá legal aí para vocês, se a conexão tá boa. A gente depende aí de alguns fatores técnicos que geralmente a gente não tem muita controle, né? Internet, áudio, essas coisas a gente até tenta arrumar, mas internet é meio complicado. Tá tudo certo aí, Vitor? Quadramento tá legal? Tá. Tá bacana? Tá da hora? Tá. Ele tá ali escutando, ele tá também vendo comigo aqui 100%. Paulo, obrigado. Muito boa tarde a todos. Técnico iniciante, boa tarde. Manda aí um boa tarde no chat também para a gente já ter uma interação. Manda que cidade que você está falando aí, de qual lugar. Temos quantas pessoas, Vitor, já? 13 pessoas, legal. Tá, daqui a pouco vai chegando o pessoal, conforme a gente vai divulgando, né? Eu divulguei lá no Instagram, muitas pessoas falam sobre o horário. Por enquanto ainda está sendo aqui às 3 horas, mas provavelmente nas próximas semanas a gente irá fazer essa live um pouco mais tarde para quem trabalha aí também conseguir assistir, tá? A gente está pensando entre 7 horas ou 8 horas da noite, tá? Boa Vista, legal. Pará, Jandira, São Paulo. Boa tarde, Joseval, bacana. Ismael, boa tarde. Isso aí, tem um delayzinho de 20 segundos aqui, de 15 a 20 segundos. Eu só vou esperar 1 ou 2 minutinhos, porque a aula de hoje realmente ela é bem prática e se todo mundo não entrar aí até agora são 3 horas, né? São Paulo, Ismael, bacana, Ismael, seja bem-vindo. Até o pessoal se começar a entrar. Boa tarde, Ronier, boa tarde, Juliana. Praia Grande, legal. Muito boa tarde, litoral de São Paulo, né? E vou esperar um pouquinho então, porque como é muito prática essa aula, eu quase não tenho teoria. Se eu começar aqui, as pessoas não entrarem aí, ou entrar um pouquinho mais tarde, vai acabar se perdendo um pouco na aula, tá? Arco Verde, Pernambuco. Boa tarde, Rony. Show de bola. Daí mais 1 ou 2 minutinhos. Qual horário melhor para vocês? Só para mim ter uma ideia. Coloca 15 horas, que é o que a gente está aqui agora, ou 19 horas. Qual que ficaria melhor para vocês? Se for 15 horas, coloca 15. Se for às 7 horas da noite, coloca 19. Vamos ver aí, só para a gente ter uma ideia. O Matheus, de Minas, Ibiraci. Boa tarde, Matheus. Deixa eu ver como que... Comenta aí no chat. Tem quantas pessoas? Tá? 24, bacana. 15. Então, às 15 horas é legal também. É até legal pra gente às 15 horas, porque a gente está de tarde, está aqui no escritório, né? Tem assim, o ritmo aqui já é um pouco acelerado, mas a hora que a gente chega às 15 horas, eu tô ainda com a cabeça bem articulada, né? Consigo falar aqui e lembrar de muita coisa. Às 19 horas é legal, assim, acho que para quem estuda, para quem não, para quem trabalha, né? A Lucas 19, ó, 15. É meio dividido, hein? Mas tudo bem. Às 19 complica um pouco mais em relação ao tema, né? Você acaba passando alguma coisa muito densa. Você trabalha no dia, na parte da manhã, à tarde. Quem estuda à noite sabe do que eu estou falando. Você chega à noite, você já não tá naquele gás todo. Às 15 horas eu gosto, a gente fez aqui a primeira às 15 horas, a segunda foi às 19 e agora a terceira foi às 15 e agora às 15 de novo. A das 19, a única diferença foi isso, que às vezes eu estava um pouquinho mais cansado, tá? Mas não teria problema. Ó. 15, 19, 15, 15, 19. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 19. Empatou. Tá empatado aí, galera. Quantas pessoas, Vitor? 30 pessoas aí, dá um like aí também, pessoal. Dá um curtir no YouTube aí que ele mostra para os outros engenheiros também. Dá um curtir aí no vídeo para a gente começar já mostrando para bastante gente esse conteúdo que é muito importante a gente ter uma boa noção, né? Dá um like aí no vídeo para a gente dar essa
né? Ou compartilho com algum amigo engenheiro aí que a gente alcançar mais gente, mas daqui a pouco a gente já vai iniciar. Bom, 3 e 3, não vou demorar muito também, quem entrar e depois pega no meio do caminho ou assiste, sei lá, a gente ainda tá meio assim de ver como que a gente vai divulgar isso aqui, se vai deixar disponível, as outras a gente deixou 1 ou 2 dias aí, 3 dias até, as aulas disponíveis, a gente não sabe, ainda vamos ver dependendo aqui do conteúdo, dependendo de como vocês também interagirem, que eu gosto mesmo de dar aqui preferência para quem está online, quem está ao vivo, tá? Eu gosto de valorizar quem aí dispor do seu horário, eu também estou me comprometendo aqui no meu horário, né? Tem aí um valor, não um valor, né, de custo, mas tem um valor de comprometimento, eu gosto que as pessoas sejam valorizadas e também o nosso tempo seja valorizado. Então, por isso que a gente ainda está em dúvida em relação a disponibilizar ou não, a gente vê depois, a gente conversa aí com vocês. Tá ok? Bom, vamos lá. Vamos começar já com a parte da aula. Bom, essa aula é uma aula assim que gera muitas dúvidas, né, por conta de ser até um pouco polêmico, né, como estimar as instalações elétricas sem projeto, né, sem projeto. Teoricamente não era possível realizar nada, nem ter orçamento, né? Isso é muito bonito na teoria, né? Muito bonito vamos dizer assim, fora da prática, né? Que isso na prática mesmo, quem trabalha em grandes empresas, tudo bem, pode falar isso de boca cheia, mas em pequenas e médias, né? O que mais se tem, na verdade, são empresas que realizam estimativas, não realizam orçamento, né? Um orçamento completo, detalhado, nada disso, mas realiza estimativas sem todos os projetos definidos, é só estar ali fazendo um estudo de viabilidade, ou está fazendo algum pré-projeto, ou tem um cliente que foi lá e que conhece a construtora, conhece uma empresa um pouco menor, quer fazer uma casa de 200, 300 metros quadrados, às vezes é de 100 metros quadrados, e quer saber quanto que vai custar, e geralmente esses projetos menores, né? Às vezes até comercial, né? Reforma de uma empresa comercial. Peguei muito isso nas consultoras onde eu passei e não se tem todos os projetos, não se tem nada ainda feito, né? Às vezes está só querendo ver o custo para ver se realmente vai fazer, às vezes nem está com a intenção de fazer mesmo a obra, mas está ali já vendo em relação a custos e de alguma maneira a empresa precisa entregar isso, né? Quem está na área aí, já trabalhou em pequenas e médias empresas, com certeza já deve ter se deparado numa situação dessa, onde teve que orçar sem todos os projetos, sem ter aí muitos requisitos. É claro que a gente trata desse assunto com muita cautela, porque não seria um orçamento executivo, você estaria ali numa fase mais preliminar, numa fase de estudo preliminar e numa fase mais de estimativa, tá? É claro que quando eu falo aqui como orçar, a gente acaba misturando aqui como estimar, como orçar instalações elétricas sem projeto, acaba gerando um pouco de dúvida em relação a isso. E algumas pessoas aí que não têm tanta experiência acabam falando, mas não existe orçamento sem projeto. Cara, existe obra sem projeto, tá? Para quem não está muito acostumado, aí, eu mesmo já caí em obras aí de 40 residências de médio padrão, a obra já com muro de arrimo de 3,5 metros, a gente precisando soltar o serviço com 50, 60 operários já na obra e a gente não tinha um projeto estrutural, porque foi aprovado lá, né, a parte de financiamento da obra e essa parte de incorporação, às vezes nem sai do papel do estudo e não tem obra. E quando sai de uma vez e você tem que iniciar. Então, é complicado mesmo, não tem um cenário perfeito. Por mais que a empresa tente planejar, às vezes acontece isso, você inicia a obra e ao mesmo tempo os projetistas de estrutura, de instalações, inicia junto com você. E isso complica muito a nossa vida, porque às vezes você se depara com essa situação que não é o ideal, concordo, não é o ideal. Realmente você vai gastar mais, você vai perder muita informação de planejamento, mas aquele cenário de começar a obra com todos os projetos, isso assim realmente é quando tem tudo muito, muito bem definido. E não é todos os casos, né? Não, estava dando uma olhada aqui no comentário, perdi um pouco a linha aqui, mas não é todos as obras que têm esse privilégio de ter todos os projetos de instalações e começar tudo certinho, principalmente na fase que a gente mais trabalha, que é a fase de estudo preliminar, a fase de estimativas, a fase até de, como eu citei, de orçamento executivo, que já teria que ter sido feito antes da execução da obra, mas nesse caso que eu citei, nessa história que eu citei, que foi uma realidade lá que a gente passou, não tinha nem na hora de iniciar, então já tinha iniciado a obra, já fazia uns 20, 30 dias, e os projetistas estavam entregando, então tinha que ficar cobrando lá, e tudo saindo ao mesmo tempo, a arquitetura com instalações, com o arquitetura definitivo, tinha um pré-projeto, que depois até foi mudado, e nessa obra em questão eram 40 residências de médio padrão, o estudo de viabilidade foi feito
em cima de estacas, para vocês terem uma ideia, né? Foi feito em cima de radier, era um estudo assim muito legal, muito bonito para ser feito com radier, então o custo até era menor. E a hora que foi lá levantar e foi em campo mesmo, que começou os processos de levantamento, né, topografia, que fez lá o laudo, né, de sondagem do solo, fez todo o procedimento correto, se deu conta de que o terreno não tinha lá 95% de compactação para ser feito radier ali em grande parte das casas. Resumindo a história, que era previsto fazer 30, 40 casas em radier, foram feitos 9 em radier, que foi possível. Os outros restantes tivemos que mudar toda a parte de estudo de viabilidade, e isso poderia ter comprometido muito, porque você faz isso no estudo de viabilidade, conta com isso, com esse método construtivo. Chega na hora da execução, não dá, você tem que mudar todos os projetos e realmente é algo que precisa tomar cuidado, né? Precisa planejar bem para que isso não aconteça. Então, esse foi até um exemplo lá, esse mesmo exemplo de quando iniciou as obras sem projeto. E por que eu estou falando isso? Porque aqui na parte de elétrica, de estimativas, na parte de você ser aí um orçamentista, uma parte de engenheiro de custos, você vai se deparar sim com esse tipo de caso, principalmente em pequenas e médias empresas, que são a grande maioria que a gente trabalha, até que a gente conhece, até que eu conheço, a grande maioria são pequenas e médias. As grandes aí já é outro cenário, é uma outra realidade, né? O pré-dimensionamento, quando acontece, então, vamos dar sequência aqui, quando que a gente vai fazer o pré-dimensionamento de cargas? Como eu falei, é um método que a gente utiliza aqui internamente, utilizei muito tempo, a gente utiliza instalações elétricas para pré-dimensionamento, então aqui eu não vou falar nada que você possa levar isso para projeto, tá? A intenção aqui não é te tornar um projetista de elétrico, não vou te tornar um engenheiro elétrico, muito menos um especialista em projetos elétricos aqui de baixa e média tensão. A ideia aqui é te dar uma base mesmo, bem assim simples, uma base bem direta ao nosso objetivo, que é fazer esse pré-dimensionamento, e também para você conseguir estimar isso quando se deparar com esse tipo de situação aí em obras. Que eu mais utilizei esse método foi realmente para canteiros de obras, foram para obras pequenas, como o estudo de caso que a gente vai ver aqui hoje, foram para assim, situações de reformas comerciais, tá? Isso é muito legal. E a parte, né, da engenharia civil, os alunos de engenharia civil não conseguem ter muito isso na faculdade, ou quando tem, não se aplica, não se pratica, ou não se curte tanto, não se gosta tanto. É difícil pegar um cara de engenharia civil que fala, eu adoro elétrica, é difícil mesmo, e muito por conta disso talvez seja por achar um pouco mais complexo, achar um pouco mais difícil, e também não ser propriamente da sua área em questão de engenharia civil, né? Às vezes tem um pouco disso. Mas esse é um conteúdo que, se você dominar, se tiver essa base aqui que eu vou passar aqui hoje, você consegue trabalhar muito bem aí nas construtoras, nas empresas, e é um diferencial, né? A partir do momento que você consegue ter uma base, não ser especializado nisso, né? Não ser um projetista, né, com anos de formação, que só faz projeto, mas você ter essa base aqui vai te ajudar muito. Por quê? Porque me ajudou e na minha história, na minha carreira trabalhando nas construtoras, eu tinha esse a mais, né? Esse conteúdo básico, que é um conteúdo que é realmente muito básico aqui da NBR 5410. Não estou dizendo que a NBR 5410 ela é simples, tá? Longe disso, ela é bem grande, até recomendo a leitura, utiliza a norma NBR 5410, mas ela é bem densa, tá? Você vai ter que estudar, você vai ter que ver bastante coisa. Mudou alguns anos atrás sobre o dispositivo DR, então tem bastante coisa. O que eu vou falar aqui, não vou entrar muito nessa atualização também com o dispositivo DR, vou utilizar aqui ainda disjuntores, tudo como eu fazia lá nos canteiros e tudo mais, tá? Na prática que eu tive, no que eu tive de prática, depois que entrou os dispositivos DR, eu parei um pouco de fazer essa parte porque já estava em outra situação na minha carreira, mas ela me ajudou muito porque a hora que precisava, vamos fazer um canteiro, precisa pré-dimensionar para fazer compras, para fazer solicitação de compras para aquele canteiro, né? Então, o pessoal já sabia que eu gostava de fazer esse pré-dimensionamento, já passa para o Gustavo, que o Gustavo faz. Então, quando chegava algum orçamento de reforma no departamento, lá de orçamento, a gente tinha 2, 3 engenheiros na mesma empresa trabalhando, e geralmente caía para mim fazer. Isso é legal, porque você tira a necessidade, às vezes, de você contratar um engenheiro, que é ruim para o engenheiro eletricista, né? Que, antigamente, nessa empresa que eu passava a fazer esses pré-dimensionamentos, pararam de contratar um engenheiro eletricista, mas é bom para você de casa ali, né? Você estando na casa da empresa, você estando trabalhando ali com
a empresa, você agrega um valor, vamos dizer assim, à sua capacitação, ao que você consegue entregar, o seu resultado mesmo, né? Você acaba entregando mais do que apenas ser um engenheiro ali, apenas não, já é bom, né? Ser um bom engenheiro de campo, um bom engenheiro orçamentista já é ótimo, mas se você conseguir agregar isso, você consegue trabalhar também nessa linha, então isso é legal porque uma hora precisa, você sabe fazer algo simples e que dá um destaque aí, dá um diferencial bacana em relação, porque a maioria não gosta, tá? Então isso é legal, tá? E hoje o mercado ele é competitivo, né? Sempre foi, tá? Não se engane, não ache que porque a gente está na crise, porque tem poucos empregos, realmente tem poucos empregos, tá? As empresas hoje podem praticamente escolher os profissionais que elas querem, às vezes até escolher questão de remuneração, mas essa questão de disputa, de ser competitivo, isso sempre existiu, tá? Sempre existiu, já passei em 2008 aquela crise da imobiliária que não foi nem tão grande, nem tão relevante como essa que a gente viveu nos últimos anos, mas essa parte de competição, de você, quem tem um pouco mais de experiência, quem tem um pouco mais de habilidades, assim, e essa daqui que eu vou passar hoje é uma delas, realmente se destaca por conta disso. A empresa, ela está interessada em você dar resultado na obra, dar resultado no escritório. Às vezes, nessa última empresa que eu passei lá na execução de 40 casas, eu ficava em campo, mas também prestava serviços de orçamento e planejamento quando voltava para o escritório. Às vezes intercalava, de manhã eu ficava na obra, à tarde eu ficava no escritório. Então isso ajuda muito, porque a empresa ela precisa hoje, para ser competitiva, precisa ser enxuta, ela precisa ser extremamente competitiva, ela não pode errar tanto, né? Ela não pode ter tanto desperdícios, né, de resultado, senão ela quebra. Então, se você tem essas habilidades e você consegue entregar isso, você agrega muito. Então, você acaba sendo um cara que trabalha em campo, no escritório e ainda faz esses pré-dimensionamento de elétrica. Então, você começa a ser visto diferente, tá? As pessoas olham e falam, olha, aquele cara ali, se tiver que fazer um corte na empresa, o carinha ali é de campo, ele é bom em campo. O carinha ali é bom em campo, orçamento e dimensiona para mim as partes de elétrica. O cara é bom. Então, a gente corta o outro, né? Praticamente é isso, tá? É bem competitivo mesmo, então você precisa estar, entregar o máximo de resultado que você consiga, tá? Porque a gente é uma mão de obra não tão barata e quanto mais você conseguir entregar resultados, até mesmo na hora de você fazer um currículo, conversar numa entrevista, você consegue passar isso também, tá? Eu falo isso muito para meus alunos, para não só fazer o treinamento, mas também passar essa conversa, nessa conversa mesmo vai contar muito ali. O currículo é a primeira etapa, você entregou a primeira etapa, chamou a atenção, já é a primeira etapa. A segunda etapa que você consegue entrar na empresa é realmente na conversa, você tentar entender o que a construtora quer, né? Basicamente o que ela quer. 90% é muito resultado com pouca mão de obra, tá? Hoje você ser uma pessoa que trabalhe nessas áreas e entregue muito resultado de uma maneira enxuta, é basicamente isso, tá? Por isso que geralmente as empresas mandam você fazer um monte de coisa que teoricamente nem era para você estar fazendo, mas é exatamente assim que acontece na prática, tá? Aplicação prática aqui, vai falar plática igual cebolinha, aplicação prática. A gente já vai partir aqui então, que vai ser o nosso estudo de caso, né? Nosso estudo de caso. Deixa eu só dar uma olhada no chat, se o pessoal está participando aqui. Deixa a live liberada até às 20 horas. Tá, vamos ver, vamos conversando. Olha a BR6118. Em nível de página. Basicamente, é isso aí mesmo, tá? Ela tá bem complexa mesmo, tá? Zé Carlos, boa tarde. Vamos lá, vamos para a prática aqui então. Pessoal comentando sobre a norma realmente, tá? Se você for um projetista, acho que é meio difícil, né? Você sair da engenharia civil e tornar acho que nem tem atribuição para você fazer projeto elétrico, se tiver bem pouco as cargas, não sei disso, tá? Mas se tiver alguma atribuição, deve ser para alguma coisa bem básica mesmo, porque isso é realmente de função dos engenheiros elétricos, tá? Aqui é o nosso estudo de caso, não sei se está dando para ver aí, mas é uma residência. Essa residência, esse estudo de caso é do treinamento de orçamento sem projeto. Quem fez meu treinamento já deve estar reconhecendo aí, porque é o estudo de caso que a gente utiliza lá, tá? No curso de como fazer orçamento de obras sem projeto executivo 4.0, é de lá que vem esse tema e é de lá que vem essa aula também, tá? O pessoal que se inscreveu lá tem a mesma prática, não a mesma aula, lá tem um pouco mais detalhado, né? Mas é praticamente aqui a mesma teoria do que vocês irão ver hoje, tá? Então, isso aqui eu acho que não é daqui. Não é. Então, ok. Isso aqui eu vou tirar fora. Não tem nada a ver com isso aqui.
Esse é o nosso estudo de caso. O que a gente vai fazer? Vamos começar então desde o básico, tá? Desde começar a ver como que a gente começaria ali uma estimativa aqui, um pré-dimensionamento das cargas elétricas para a gente começar antes, né? No caso é um passo antes da gente começar o orçamento, tá? O quantitativo do nosso orçamento. Vamos lá então. Vou aqui aquele mesmo projeto, ó. Aquele mesmo projeto de estudo de caso, tá? Tá aqui, ó. Tá dando para ver aí, Vitor, certinho, tá? A cozinha, né? Então a gente tem... Oi? Ah, tem um delay, né? Verdade. Garagem, sala, quarto, banho, hall, tá? É o mesmo estudo de caso, só tirei aqui as metragens para ficar um pouco mais limpo, mas basicamente, né, os projetos, geralmente você tem essa legenda aqui do lado, você trabalha com, né, com tudo isso aqui que você está vendo, isso aqui realmente faz parte de um projeto elétrico, tá? Se você vai encontrar isso, é claro que o projeto vai estar ainda bem mais misturado aqui, vai estar uma teia de aranha gigante aqui, eu tirei muitos aqui, não coloquei para ficar um pouco mais limpo aqui para a gente ver, tá? Mas basicamente, a hora que a gente for pré-dimensionar, eu fiz isso na mão muitas vezes, fiz isso na mão, dificilmente fazia no CAD antes de ter isso na mão, mas fazia isso na mão, pegava lá, no caso aqui, esse projeto, né, essa sala aqui, e começava a fazer primeiro, eu fazia os pontos de luz aqui, né, no quarto, então eu sei que vai ter um ponto, eu fazia aquela bolinha ali, né, vamos falar assim um termo bem, né, fazia aqui esse círculo, ó, que representa a minha lâmpada, né, no caso aqui. Ainda na época era incandescente ainda quando eu fazia, eu não sou tão velho, mas já fiz isso aqui já faz alguns anos, tá? Fazia bastante. Hoje em dia já não faço mais tanto, tá? Hoje em dia a gente pega mais consultoria, a gente pega mais isso aqui praticamente pronto, tá? Então farei os pontos de luz aqui com né, aquele círculo, um ponto de luz aqui, um ponto de luz no hall, na sala, na cozinha, na garagem, né? Já fazia essa distribuição aqui. Depois eu começaria com os interruptores, né? Ó, já vinha com os interruptores aqui, que é o S, que está aqui, ó, que está aqui interruptor simples, né? Eu colocava já, então vou ter um interruptor aqui para esse quarto, vou ter um interruptor aqui para essa sala. No caso aqui desse, tem esse 2 porque ele é com teca dupla, tá? Antigamente era essa simbologia, tem que dar uma olhada lá na NBR, não sei se trocou essa simbologia, mas antigamente era isso, mas aqui não é esse o objetivo, tá? Não é seguir exatamente o que está lá, é a gente fazer um pré-dimensionamento, isso não serve como projeto para a gente, serve para a gente dimensionar, calcular as cargas e ter o quantitativo do orçamento, que é muito melhor do que a gente ir lá simplesmente colocar a verba lá e dar um chute, né? Isso aqui vai estar muito mais próximo, se você fizer isso vai estar muito mais próximo. Então vamos lá, do valor real, do quantitativo real que você vai ter na obra. Depois de fazer os interruptores, então eu fazia aqui em todos, né? No banheiro aqui um interruptor, colocava aqui, no quarto eu colocava. Eu não estou colocando aqui junto no CAD, porque senão a gente demorar muito tempo, eu ter que fazer essa live em, sei lá, em 3 horas, né? Se fosse desenhar tudo aqui, passar tudo isso aqui, né? Ia ser um pouco mais complexo. Às vezes eu começava pelo quadro também, já colocando quadro de distribuição. Geralmente o quadro de distribuição as pessoas colocam no centro do projeto, né? Para ter economia aí de tubulações, ter economia de fios, né? Você consegue chegar em todos os ambientes aí estando no centro, né? Geralmente se usa isso. Aqui não dá para colocar no centro exatamente, mas tem aqui um hall aqui onde poderia colocar esse quadro, né? Então eu fiz aqui, estimei esse quadro bem aqui nesse centro, tá? Quadro de distribuição que vem lá do padrão de entrada, né? Você entra lá no padrão, naquele poste, né? Aquele poste padrão de entrada, desce aqui geralmente aqui subterrâneo, né? Esse tracejado aqui quer dizer que está debaixo da terra e chega até o quadro. Geralmente é um cabo aqui de 10, 16 milímetros quadrados, é um cabo aqui que né? São fase, neutro e terra, são 3 cabos que chegam, que vão até o quadro. Mas geralmente esse padrão de entrada ele é aterrado, né? Então ele já vai com a fase neutro e o terra, tá? Só dando uma introdução aqui, antes da gente começar o dimensionamento, mas você já pode começar a fazer isso, começa a desenhar mesmo, fazer aqui esses desenhos, né, a parte de simbologia, colocar a simbologia no seu projeto, no seu pré-dimensionamento, pelas luzes, os interruptores, tá? Fazer onde vai ser o quadro, se tiver um projeto aí que você já tem que fazer isso, tá? E depois, sim, eu iria para as tomadas. Aí, geralmente, eu ia para as tomadas. E tem aqui as tubulações, tá aqui já, né? Essa parte aqui é simbolizando uma tubulação, tá? Simbolizando aonde que eu estou levando, da onde que eu estou trazendo aqui a luminária, né? Indo para o quadro. E isso aqui eu faço por último, tá? Antes disso, ainda eu colocaria as tomadas, que você iria também, né? No caso, estou recomendando aí você fazer assim também. Fazer pelas tomadas. Aqui, no caso, tenho tomada baixa, né? 0,30 acima do piso. Eu tenho tomada média, 1,30 acima do piso. Tenho tomada alta, que seria aqui 2 metros acima do piso. São tomadas altas de chuveiro, ar-condicionado, né? Geralmente
eu uso essa simbologia aqui. Usava pelo menos, não sei se até hoje utiliza, mas eu utilizei aqui no caso para fazer esse pré-dimensionamento, tá? Vamos lá. Então aqui eu teria tomadas médias, né, de 1,30, ó, tenho aqui no quarto tenho 3, né? É claro que isso num projeto é muito mais elaborado do que isso, é estudado onde é a posição da cama, onde é a posição de armário, onde é a posição não sei o que, para você colocar até mais quantidades de tomadas do que essa, mas aqui eu estimei aqui 2 de um lado e uma aqui, tá? No banheiro tem uma também, junto com o interruptor, né? No outro quarto aqui eu coloquei 2, ó, 2 tomadas média, só também. Na cozinha eu tenho uma média aqui desse lado e tenho 3 aqui, que no caso são baixas, mas são de circuitos especiais, né? Que na cozinha a norma fala de as 3 primeiras tomadas que você calcula na cozinha para você deixar para equipamentos mais pesados, né? E essas 3 eu vou falar mais para frente como que faz o dimensionamento delas. E aqui na sala a gente tem 1, 2, 3 tomadas também, que são médias acima de 1,30 aqui, tá? Então basicamente é isso, né? Aí depois eu fiz aqui uma simbologia, passando aqui esse símbolo aqui, né? Que é fase, né? Neutro e terra, tá? Seriam aqui, com essa simbologia aqui mostrando onde que está saindo aqui do quadro nesse eletroduto aqui, o que está passando de quantidade de fio. No caso, as pessoas colocam até aqui o 4, que seria o número do circuito, tá? Aqui dentro da luminária você pode colocar também, pode ser circuito 2, e aqui a potência, no caso aqui 100, tá? Você pode colocar isso no projeto, geralmente tem também essas simbologias aqui, vem mostrando nos projetos para você entender, tá? Basicamente é isso, aí depois teria que ter muito mais do que tem aqui, né? Teria que ter aqui, passando aqui para cá, depois aqui para tomada, o que eu levei de fios aqui para tomada. Então, geralmente nos projetos elétricos você vai encontrar dessa maneira, por isso que fica aquele negócio parecendo uma teia de aranha aí, cheia de símbolozinhos, porque são símbolos daqui da legenda, né? Teria que colocar aqui também fase e neutro aqui também na legenda para ficar mais claro. Geralmente nos projetos você vai encontrar isso, tá? Basicamente, a gente começa por aqui quando eu faço, tá? Começo exatamente dessa maneira. Feito isso, já com toda essa parte aqui alocada no projeto, nesse pré-dimensionamento, né? O pré-projeto nosso, a gente começa a nossa memória de cálculo, que é aí que é o que importa realmente, né? A gente fazer essa memória de cálculo para a gente entender as cargas, né? E começar a pré-dimensionar aqui o nosso estudo de casa. Então, vou fazer aqui com vocês, já bem prático, né? Como eu disse, essa aula é bem prática, tá? Memória de cálculo. O que eu vou fazer? Vou começar agora a ver as carguinhas, né? Eu coloquei aqui as tomadas, geralmente eu considero 100, né? As tomadas, 100 watts de potência, né? Então aqui a luminária eu coloquei 100, mas a minha lá não é 100, mas tudo bem, tá? Tem de 60, 80, 40, tem de todas as potências, mas vamos considerar 100 aqui como um padrão para as nossas lâmpadas aqui, tá? Então seria 100 aqui, as tomadas você considera 100 também, com exceção da cozinha, que eu disse lá que é um circuito especial, tá? E também do banheiro, que aqui no caso que é uma tomada alta de circuito especial. Então são as luminárias e as tomadas aqui a gente vai considerar 100 watts de potência, tá? Então eu vou pegar aqui memória de cálculo, eu vou colocar circuito 1, né? Vou dizer que esse é o nosso primeiro circuito, né? E eu vou colocar aqui os ambientes do quarto, 2, eu fiz aqui um pré-dimensionamento antes, até para a aula lá eu já tinha feito, sala mais garagem, então eu já tenho aqui já pré-estabelecido, mais banho. Por quê? Aqui eu consigo somar, né, até 1.800 watts de potência em um circuito, tá legal, tá bacana, tá? Você pode colocar, tá? Então aqui eu tenho, no quarto eu tenho uma lâmpada, né, e 3 tomadas, então aqui seria 100 mais 300, 400. Eu consigo pegar a sala aqui, né? Então seria garagem, sala, quarto e banho. Então são 4, né? Vamos colocar aqui, foi mais fácil fazer desse jeito. Vou fazer o resumo aqui. São 4 lâmpadas, né? Que eu coloquei lá como lâmpadas no nosso pré-projeto, de 100 watts. E eu vou ter, ó, quantas tomadas? Uma aqui no quarto, 2, 3 no quarto, 2. Na sala eu tenho 1, 2, 3, são 6. E no banheiro eu tenho 7. Na garagem eu não tenho nada, então são 7 tomadas. Então eu vou lá para a memória, 7 tomadas de 100.
100 watts de potência. Então, basicamente aqui eu já peguei, né, o quarto, banho, não entra o chuveiro aqui, esse caso aqui o chuveiro não entra, porque o chuveiro ele é um circuito especial, ele tem que ser isolado, ele não pode entrar no circuito 1 junto aqui, senão acontece aquele negócio que acontece na casa, geralmente aí da avó, né, geralmente aí você vai lá, alguém está tomando banho, a luz da sala começa a piscar, começa a dar, não sei se alguém já teve esse tipo de experiência, mas algumas pessoas... algumas casas, né, quando era feito antigamente, acontecia isso. A pessoa não separava os circuitos, né, colocava chuveiro com o mesmo circuito da lâmpada. Então, a pessoa vai lá, vem a visita, toma um banho, a lâmpada da sala começa a piscar igual a boate. Né? Então, é por conta disso. A tensão toda que puxa pelo chuveiro acaba consumindo todo aquele circuito e sobra pouca coisa para a lâmpada, por isso que dá aqueles, né, começa a piscar. Tá? Então, é por isso que você tem que separar e colocar no circuito especial. Tá? E também porque está escrito lá na norma, né? Basicamente. Mas, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, no circuito 1, ó, já posso fazer um resuminho, né? Eu tenho 4 lâmpadas de 100 mais 7 tomadas de 100. Eu tenho 1.100 watts de potência, né? Beleza. Como que a gente faz para dimensionar o circuito 1? Não sei se você lembra, mas vou colocar aqui... Qual que é o objetivo aqui? Achar a corrente do circuito para a gente ver disjuntores, né? Para a gente ver toda a parte de quantitativo depois. Então, eu preciso ver exatamente. Né? Depois também para colocar lá no orçamento quantas lâmpadas, quantas tomadas simples. No caso aqui tomadas simples ou tomadas de 2P mais T, né? Tomadas de 2 polos mais terra. Então, aqui praticamente eu teria... Na hora que você for fazer, faz uma descrição aqui um pouco mais detalhada. Eu não fiz aqui para a gente... e tocando na aula, mas faz uma descrição mais detalhada, né? Se são 7 tomadas simples, são 7 tomadas 2P mais T, porque a hora que você for passar por orçamento, você já tem documentado a memória e você já tem a descrição exata. Né? Ah, não sei qual que é, vai lá na base e vê, né? Vem aqui na base, ó, vou abrir aqui o e-custos. Estou usando a Sinap, né? Estou usando a Sinap, então vou lá no e-custos, lá ou no software que você estiver utilizando, ou na composição que você estiver utilizando, às vezes você não tem software, tem já a base sua aí, não tem problema. Você vai lá e pega, né? Vou lá ver o que está me falando lá, a base em relação, né? Eu vou criar uma etapa aqui, instalações elétricas. Então, estou fazendo aqui exatamente o que eu poderia fazer na prática, né? Então, vem aqui, vou adicionar a composição. Aqui o e-custos ele faz muito bem isso, é bem legal, né? A parte de separação aqui, ó, instalação elétrica. E eu quero saber sobre, deixa eu ver, eletrocalhas, tubo, fornecimento, interruptor, tomada. Ó, vou ver tomada. Então eu venho aqui e pesquiso, vejo o que eu tenho de tomada, né? Ó, tomada 3P mais T, ó, já não está nem em 2P, mas é 3P. Ou estou utilizando lá um interruptor simples, ó, que eu falei ali que a gente tem. Então eu venho aqui e dou uma olhada, vejo o que eu tenho na minha composição que eu vou utilizar, falar, é exatamente essa daqui, ó, um interruptor simples de um módulo, 10 amperes, né, até 10 amperes a corrente, 250 watts, sem suporte, sem placa, fornecimento e instalação. Ah, beleza, é esse. Então eu venho e já coloco a mesma descrição, já faço aqui uma coisa amarrada com a outra, facilita, tá? Então vamos lá, então aqui vai ser 1.100, vamos continuar. E como que eu faço para achar a corrente aqui? Não sei se você teve essa aula, mas a corrente é igual a potência, né? P dividido pela tensão V. Então, a nossa potência ali é 1.100 dividido, no caso aqui da nossa cidade é 220 a tensão, tá? Então, dividido por 220, isso vai dar 5 amperes de corrente, tá? Basicamente é isso. Vou deixar aqui escrito. E a gente parte pro circuito 2. Vamos fazer juntos aí, parte do circuito 2. Circuito 2, eu vou utilizar, então, aqui o que eu acabei de falar, do chuveiro, né? Do banheiro aqui, vou colocar ele separado. Como eu citei o exemplo lá da casa da avó, vou colocar aqui circuito especial, tá? Circuito especial. Estou falando da casa da avó porque da casa da minha avó às vezes acontecia isso. Até a gente pediu lá para trocar essa parte do circuito especial. Quando teve uma reforma lá, a gente pediu para trocar, acontecer exatamente isso na casa da minha avó, tá? Circuito especial, chuveiro. Então você pode descrever. Chuveiro, ele é isolado, então praticamente só ele vai ter aí no nosso circuito, tá? Ah, não sei qual que é o chuveiro lá que eu vou usar. Não sei a potência.
Vamos ver se eu acho se ele está aqui dentro. Ver se a internet vai ajudar. Aqui, ó, ajudou. A gente fez uma pesquisa aqui, ó, digitei chuveiro na Sinap. Já encontrou a composição aqui, ó. Vou selecionar ela. Ela vai vir aqui, né? Vamos selecionar, confirmar. Já mostrei bastante o e-custo aqui, vocês estão até cansados de ver. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte de potência, ó. Ó, chuveiro comum em plástico branco com cano, 3 temperaturas, 5.500 watts. Ah, então vou usar esse, ó, 110 ou 220 volts. Vou usar esse, 5.500. Então vou vir aqui na descrição, unidade de chuveiro de 5.500 watts, que é a mesma lá até da base que eu estou usando, da Sinap, né? Então, como ele é só um aqui, bem simples aí, né? Já entendeu que vai ser 5.500 dividido por 220. Isso vai dar 25 amperes. Tá? Então, para que eu acho, né? A hora que eu for fazer a relação aqui agora, além de eu pegar o chuveiro lá para a planilha, jogar o chuveiro, no caso aqui eu vou jogar uma unidade de chuveiro, né? Jogar as tomadas, jogar as lâmpadas. A hora que eu for jogar o disjuntor, tenho aqui 25, eu posso usar um disjuntor de 30 amperes. Então eu vou lá na descrição, lá na minha base e pego o disjuntor que eu tenho de 30, né? A quantidade exata aqui, depois de dimensionar aqui, fazer esse pré-projeto em tudo, né? Basicamente é isso que é o objetivo da aula hoje, né? Circuito 3. O que eu vou pegar aí no circuito 3? Posso pegar aqui, já peguei o banheiro, já peguei os quartos, vou pegar o que sobrou, né? Quarto e cozinha. Quarto 1 e cozinha. Então, circuito 3, quarto 1 e cozinha. Mas a cozinha eu vou ter que pegar em duas partes, né? Porque ela tem a parte lá do circuito especial que eu mencionei, das 3 primeiras tomadas tem que ser isolado, né? Então, o que eu vou ter aí nessa parte de quarto e cozinha? Eu tenho aqui duas lâmpadas, aqui no quarto uma, aqui na cozinha eu tenho outra, então são duas. Então já posso pegar até aqui, né? 4 lâmpadas. Vou pegar aqui duas. E eu vou ter também quantas tomadas? Eu tenho 2 tomadas aqui no quarto 1 e tenho uma tomada aqui na cozinha, né? Uma tomada média, né? Essa, média, de 1,30. E depois vou ter as 3 aqui que eu vou considerar sendo as 3 baixas, que são as 3 do circuito especial. Então não entro ela aí agora. Então são 2 do quarto e uma aqui da cozinha. Então vão ser 3 tomadas. Vou aqui pegar 3 tomadas. Então esse circuito ele tem 500 watts, né? Então minha corrente, vou colocar até aqui junto, é igual a 500 dividido por 220, tá? Lembrando, potência dividido pela tensão, isso vai dar 2,27 amperes, tá? Então, o circuito está com 1.100, o outro está com 500, não tem problema, até 1.800, né? Não, vai tranquilo, tá? É claro que aí no chuveiro eles têm 5.500, né? Que já é um circuito especial, ele já passa um pouco mais, né? Então você, não tenho dúvida aí de saber a potência, dá uma pesquisada, vê no Google, em algum lugar, vê qual que é a potência, computadores, se você estiver trabalhando em algum outro estudo de caso, dá uma pesquisadinha, né? No caso aqui vai ser então o circuito especial também, né? Circuito 4, circuito especial. E vai ser 3 tomadas de uso específico, né? De uso específico, que são 3 de 600, né? Considera 3 de 600. Pelos equipamentos, né, serem mais potentes. 1.800 watts. Vamos achar aqui rapidamente a corrente. 1.800 dividido por 220. Quanto que vai dar isso? 8,18 amperes. Pronto. Rapidamente, ó, a gente fez a nossa memória aqui já de todos os circuitos do nosso estudo de caso, né? Dá uma comentada aí, vê o que vocês estão achando. Deixa eu ver o que vocês estão achando. Vixe, tem bastante coisa aqui. Liberar, acho que é baixa, média, tensão normalmente. Se for projeto, é moleza, fazer orçamento sem planta. Frank. Depende, né, cara? Moleza pra você, às vezes não é moleza pra todo mundo, né? Se não me engano é 75. Também fiz. Boa tarde a todos, não seria melhor
Circuito 1, apenas... não é recomendado pontos de força tomados de pontos de iluminação no mesmo circuito segundo as normas. Legal, Vinícius, tá bom. Como eu falei, né? A gente está aqui fazendo um pré-dimensionamento, tá? Só quem está bem superficial tem que levar em conta o fator de agrupamento. Sim, Lu, sim. Cheguei bem atrasado. Chegou, Orlando. Depois dá uma olhada aqui na parte da... Se a gente deixar disponível, é claro, por mais tempo aí, a parte do começo da aula que você vai conseguir, tá? Tá. Legal, bacana. Vamos continuar, tá? Dei uma olhada ali nos comentários, mas tem os caras que sabem tudo, né? Então, deixa pra lá, não tem problema. Isso sempre vai ter na engenharia, né? Mas não tem problema, não é relevante para nós aqui. Quem já sabe pode, né? Não precisa estar participando da aula ao vivo aqui com a gente, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O nosso objetivo não é dar aula para o pessoal que sabe, é dar aula para o pessoal que não sabe. Vamos continuar. Porque agora a gente começa já no quantitativo aqui a mostrar, né, a parte de quantitativo mesmo, né, da parte de padrão de entrada. Então a gente pode colocar aqui, ó, um padrão de entrada, né? Um padrão de entrada. Você poderia colocar lá que você tem nas bases como buscar isso. A gente poderia colocar um quadro ali, né? Um quadro de distribuição, né? Distribuição. Depois a gente pode colocar interruptores simples, né, que a gente já teve lá. Esse quadro de distribuição vai depender da quantidade de disjuntores. Então aqui a gente vai ter, são 4 circuitos, serão 4 disjuntores. Poderia colocar de 6, 8, 12, né? É bom deixar alguns reservas também aí futuramente. Então você pode colocar um quadro de distribuição de 8 a 12 disjuntores, não tem problema, tá? Depois a gente teria interruptores simples, né? Isso daqui já estaria puxando tudo lá pro nosso orçamento, né? Então estou fazendo aqui no bloco de notas, mas no caso você poderia buscar já e lançar lá no sistema seu, né? Se tivesse aqui um e-custo, você já estaria buscando aqui nessa parte aqui de instalações elétricas e colocando, né? Ó, adicionar composição, ia lá e buscaria exatamente isso que eu estou falando, interruptor, e aí já ia colocando as quantidades aqui que a gente está fazendo o pré-dimensionamento, tá? Interruptor simples. A gente tem 4 unidades. E aí tem que ver lá no projeto, né, no pré-projeto nosso, né, ó, tem 1, 2 aqui no banho, 3 no quarto 1, 4 na cozinha e tem um interruptor paralelo aqui, né, ó, um S2. Então, seria aí 4 unidades. Depois a gente tem interruptor paralelo, né, tem uma unidade. Depois... que está aqui, ó, paralelo, né, da sala. Depois a gente vai ter... Aí começa a parte de eletroduto, né? Aí aqui já começa a parte de eletroduto. Poderia ter eletroduto de 1 aqui, ó, que aí já é uma parte mais, né, para quem já sabe que isso aqui talvez não vai dar exatamente se puxar aqui na escala, né? Eu teria como medir aqui minha distância, tá? No caso, pode pegar para ter uma ideia, mas isso vai depender muito. Ó. Deu 9 metros aqui, mas isso vai depender muito da onde que está o padrão, de como o pessoal vai passar lá na obra. Às vezes está marcado aqui simbolizando no projeto, mas isso nem sempre vira realidade, tá? Então, pode ser que isso daqui não fuja um pouquinho, o pessoal não corta exatamente dessa maneira, então pode variar bastante. Mas você poderia considerar aqui para uma estimativa uns 10 metros, né, de eletroduto de uma aqui, que seria do padrão de entrada até a caixa de distribuição, e depois começar aqui a fazer uma estimativa também dos eletrodutos, medindo aqui ou em escala, ou imprime o projeto, faz isso no escalímetro, tá? Você pode fazer isso de diversas maneiras, mas nem sempre acaba sendo exatamente isso, 2 metros, né? Às vezes não passa exatamente aí, tem alguma coisa atrapalhando, então não é tão exato isso. E para dimensionar também a parte de fiação, a parte de fio 2,5, né? Fio 4, aqui seria de 10, 16, teria que pegar agora as cargas aqui, né? Fazer tudo isso. Aqui eu já consigo dimensionar os disjuntores que eu poderia usar, né? O que poderia ser um disjuntor de 10, né? Disjuntor de 10, ó. Poderia colocar aqui disjuntor de 10 ampere. Aqui eu coloco o circuito 2, um disjuntor de 30. Então posso dimensionar isso aqui já para colocar no meu quantitativo, né? Poderia dimensionar aqui um disjuntor também de 10 aqui, disjuntor de 10 amperes.
E circuito especial também poderia ser um de 10 aqui, tá? 10 a 20. Depois teria o padrão, né? Teria que somar todas as cargas aqui para fazer o do quadro de distribuição, porque aí você vai ter um disjuntor geral também, no caso de 40, 50 amperes. Precisa dimensionar isso bem rapidamente, né? Fazer esse pré-dimensionamento. Aqui seria também os eletrodutos lá de 3/4, que eu peguei lá, tá? Eletrodutos de 3/4 é a mesma coisa ali que eu fiz, basicamente, né? Que eu acabei de fazer ali no projeto. Peguei a distância ali, deu 2 metros, mas às vezes passa um pouquinho. Vou colocar de 2,5 metros a 3, então você poderia colocar aqui 3 metros e ir somando, né? Um a um, somando aqui no projeto, aqui, nesse pré-projeto, nesse croquis aqui nosso, e somando aqui todos a parte de eletrodutos. Ó, lembrando que tem aqui as tomadas. Aqui na parede também tá tendo a simbologia aqui, ó, que tem essa dimensão. Teria que pegar também para os eletrodutos, né? Então tudo isso você pode fazer, já recomendo aí se tiver algum desse para fazer. Tinha um cara lá no Instagram dizendo que estava desesperado para ter essa aula aqui, porque ele tem lá e não tinha como fazer esse pré-dimensionamento, né? Então é exatamente assim que você consegue ter aí uma estimativa, né? Tá? Quando não se tem aí nenhum tipo de projeto. Lembrando que isso daqui é uma base, é muito melhor do que colocar verba na planilha. Não é para você sair daqui fazendo projeto elétrico, tá? É mais um pré-dimensionamento para você conseguir se virar aí quando precisar, tá? Depois teria a parte de fios, né? Tem a parte de fiação aqui para a gente terminar o nosso levantamento. Você teria fio 2,5, teria fio de 4, né? 2,5 milímetros. Você teria fio de 4, de 10 a 16, né? Então você também faz a mesma coisa com o eletroduto, só que aqui você tem que tomar cuidado, né? Que aqui você tem a distância, né? Você pegaria a distância aqui ou aqui no AutoCAD ou na mão mesmo, ó, deu 1,70 aqui. Você pegaria 1,70, você teria que considerar que é fase, neutro e terra, tá? Com exceção dos interruptores aí que são fase e retorno, aqui você poderia considerar fase, neutro e terra, então seria vezes 3, né, a distância. Lembrando que tem a prumada também que você tem que descer até a tomada, então considera isso também e soma, né? 1,70, considera aí mais uns 2 metros de prumada, seria 3,70 para começar a somar cada etapa e aí você vai achar um valor total depois, tá? Basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. Depois, é claro que aqui no banheiro para chuveiro já é de 4, né? Dependendo da região, até 6 milímetros, tá? No caso nosso aqui a gente consegue com 4 milímetros. Depois, se tiver ar-condicionado também, você tentar isso, mas a grande maioria aqui, o restante, vai ser 2,5. Claro que na norma vai falar sobre a quantidade de fios no eletroduto. Isso é como eu já falei no início, tá? Não, dê uma olhada, dá uma lida na norma se você tiver condições de aprofundar isso, mas não é objetivo, tá? É isso aí, já. Chega os especialistas que só servem para estorvar, mas não tem problema. Tive uma aula de instalações elétricas que foi exatamente sobre o que você está ensinando agora. Está completamente tudo que aprendi hoje. Muito obrigado. De nada, Cristiano. Eu que agradeço o seu comentário, cara. Já isso, está perfeito se apresentando naquilo que você propôs. Exatamente, isso. Pessoal, tem um pequeno problema de interpretação hoje em dia na internet, né? A galera não consegue entender um pouco né? Quando você fala no início, a pessoa pega só um pedacinho e começa a meter o pau. Mas não tem problema, você já está mais do que acostumado. Quem não quer, né? Não tem interesse, é só sair. A gente não é obrigado a assistir a aula, a gente não está aqui para esse pessoal, tá? A gente está para vocês aí que tem interesse, que precisam desse conteúdo. Não é por causa de um ou dois aí que a gente vai ficar também falando sobre isso toda hora, mas vamos embora aí, não tem problema, tá? Yuri, obrigado, Yuri. Rafael, boa tarde, Gustavo. Deixa eu ouvir falar sobre o excelente. Legal, Rafael. Boa dica aí, ó. Nunca ouvi falar, não. Mas bem legal, tá? Ele calcula tudo juntando. Bem legal. Bacana. Obrigado, Danilo. Bom, é isso aí, pessoal. A aula hoje, manda aí se tiver alguma dúvida no chat, mas basicamente era para passar sobre isso, tá? Praticamente a gente fazer esse pré-dimensionamento, isso é uma dúvida muito comum, tá? Muito comum mesmo. Quando você pega né, essa parte de estimativa, você tem que tentar aí se virar de alguma forma e isso ajuda bastante. Se você conseguir já fazer esse pré-dimensionamento, é claro que o cenário ideal é o projeto, realmente, claro. Se tiver todos os projetos na empresa, ótimo, faça em cima de todos os projetos, vai estar muito mais próximo da realidade e é o cenário ideal. Mas assim, o cenário ideal, geralmente, né, para quem tem mais tempo aí de área, vai entender o que eu estou falando. Nem sempre acontece, né? Nem sempre você tem todos os EPIs em obra, nem sempre você tem tudo de acordo com a norma. Então, você pegar na sua mesmo próximo onde você está e der uma volta de carro, você vai ver que nas obras que são construídas aí, principalmente as pequenas que são feitas aí
residências, né? São feitas obras menores que às vezes não tem nem algum engenheiro que está lá fazendo a parte de fiscalização nem nada. Essas obras são realmente feitas totalmente fora, totalmente do que vocês aprendem na faculdade, tá? É claro que a maioria que a gente tem aqui hoje é estudantes, né? É o pessoal que está começando aí na área, não entende muito isso. Mas, cara, infelizmente a realidade é essa, né? Eu não posso deixar de falar sobre a realidade, né? É muito melhor que chutar a verba, sim, porque a verba ela já foge muito. A chance de você errar com a verba é muito grande. Então, né, a gente está numa situação onde precisa fazer no canteiro. É muito melhor você ter alguma coisa para se basear do que não ter nada, né? Valeu, obrigado, Laci. Ótimo, cara. Isso aí, cara. Normal isso aí. Quando a gente pratica muito uma coisa, a gente geralmente fica muito bom naquilo, né? Isso aí. Mas, pessoal, é isso, sabe? Hoje, infelizmente, as nossas obras, né, não é do cenário ideal. Então, às vezes, as pessoas, quem está começando aí na área, principalmente, vai ter um pouco disso na carreira, vai começar a ver isso, vai começar a enxergar. A hora que você começar a passar por algumas obras, você vai ver que nem tudo é do jeito que a gente aprende aí, né, que seria, teoricamente, o cenário ideal, né? Principalmente questão de EPI, questão de projetos. O grande problema nosso hoje no Brasil, eu não acho nem que seja tanto a parte de orçamento. A gente tem bons profissionais, né? A gente tem muito bons aí que atuam na área e não acho que a grande dificuldade seja em orçamento, acho que a grande dificuldade seja em projetos. O pessoal fala muito sobre e o BIM. Olha, pessoal, é o cenário ideal, é o cenário legal, né? Mas isso, qual empresa tem uma estrutura hoje para ter tudo isso, ter todos os projetos? Qual empresa que começa uma obra, né, grande, né, com tudo certinho, redondinho? São realmente as médias aí maiores, né? Não tem como. As pequenas ainda vão sofrer um pouco para se adaptar, né? Claro que o ideal seria ter todos esses negócios, seria ter todo certinho, todos os projetos executivos antes de começar e antes faz o orçamento. Esse é o cenário, né? Maravilha, mas dificilmente você vai conseguir encontrar isso em todas as obras. É claro que tem as obras que tem isso, não é regra, tá? Deveria ser exceção, mas às vezes acontece como regra, dependendo da empresa. Mas, né, é isso aí. Vamos lá, vou dar uma olhada nos comentários, manda aqui se tiver alguma dúvida, que eu vou responder aqui agora, tá? A gente tem aí 50 minutos de aula. Esse é um assunto muito específico de um tema só, de instalações elétricas. Agora a gente está propondo mais essa parte de trazer um tema específico e trabalhar em cima dela, tá? A Carla falou que faltou as tomadas. Tá aqui, Carla, as tomadas, ó. 7 de 100, tá? Tá aqui, ó. Teria que dar uma especificada um pouco melhor, tá? Mas a gente aqui consegue... Deixa eu ver se eu coloquei lá no resumo total as tomadas. Acho que é isso que ela tá... faltou mesmo, Carla. Obrigado. Obrigado pelo aviso. Tomadas, né? Teria que somar aqui. Deixa eu ver se eu já tinha somado antes. Acho que eu não somei antes. Tá faltando mesmo. Mas vamos lá, vamos somar. São 7 aqui no primeiro circuito. No segundo não tem. No terceiro são 3, 10. No quarto são mais 3, 13. Seriam aí, resumidamente, 13 tomadas, tá? Precisa ver se vai separar entre aquelas que são de uso específico ou não, tá? Ou se são tomadas simples, qual que é 2P mais T, teria que fazer isso, tá? Mas praticamente aqui você pode colocar aí tomadas, vamos colocar aqui no jeito geral, tá? O nosso quantitativo, 13 unidades. Obrigado, Carlos. Boa tarde, já vi falando tal, formei em 2012, estou curtindo essa aula, obrigado pela... Ô, Henrique, que isso, cara? Eu que agradeço o comentário aí. Carla, há muito tempo não faço projetos elétricos, agora revisando. Bacana, Carla, isso aí. Obrigado pelo aviso das tomadas. Muito boa aula, obrigado pela... De nada, Caio, tranquilo. Laci, ótimo, saber profundamente. Tá, já vi. Lucas, boa tarde. No caso, se fosse um prédio de 10 andares, tivesse projeto, porém não teria metragem dele, tudo ter frio, mesmo um resumo. O ideal seria quantificar dessa forma. Sim, Lucas. Num prédio de 10 andares, você vai ter um projeto elétrico, com certeza, tá? Com certeza você vai ter. Quando eu falo que geralmente não tem, porque né, início de pequenas obras de reforma, como talvez você não estava no começo da aula, mas esses casos assim de exceção não tem, mas um prédio, né, de 10 andares aí com certeza vai ter, tá? Talvez demore um pouco para chegar até a obra. Às vezes começa a obra aí com um mês,
está na parte de fundação lá ainda, você não tem ainda todos os projetos com você, mas depois vai chegar, principalmente antes de começar a soltar o serviço de elétrica. O ideal seria assim, você pode quantificar dessa forma no vídeo, tá? Você pode quantificar assim. Geralmente os projetos têm um resumo, tá? Mas não dá para confiar também muito não. Na dúvida faz e compara, tá? Como eu posso dar preço de elétrica residenciais? Olá, Marcos, boa tarde. Preço do que exatamente? Aqui a gente fez um orçamento, praticamente assim, a gente fez uma estimativa de um orçamento para essa casa, no caso aqui para essa residência. Não faltou aqui ainda os fios, faltou o quadro de distribuição geral, alguma coisinha ou outra para a gente fazer, tá? Mas basicamente aqui, a hora que você lança lá no sistema, a hora que você coloca nas composições, você consegue emitir relatórios. No caso aí, não entendi muito se é o orçamento inteiro ou se você quer fazer com mão de obra e materiais, você poderia fazer aqui só com mão de obra, E aí você daria o preço só da mão de obra, tá? Ou passa o projeto para um empreiteiro, ele pode te dar também uma ideia. Já fez uma de hidráulica, sim. Sim, a gente tem também de hidráulica lá no Sem Projeto. Obrigado, Lucas. Obrigado pela mensagem. Pessoal, são quase 4 horas. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o que a gente viu na aula, basicamente a gente vai deixar essa aula para ser repetido, para ser visto aí novamente, tá? Para vocês terem acesso aí, pelo menos aí até sexta-feira. Hoje é terça-feira, mas até sexta-feira a gente vai deixar essa aula lá no YouTube para você assistir, reassistir, tá? Depois a gente vai tirar do ar para realmente valorizar, tá? Valorizar quem está aqui, quem está participando de todas as aulas. Essa é a 4ª aula nossa, então fique sempre atento. Eu aviso também lá no nosso Instagram, toda semana a gente está visitando aí algumas obras e mostrando lá no Instagram também, lá no Stories do Instagram. Então, se você não segue a gente, vai lá no @engenheiro-de-custos, @engenheiro-de-custos, e você também acaba acompanhando por lá os avisos sobre as aulas aqui, tá? E também sobre o que a gente faz de visita e mostra lá, tá bem legal, o pessoal tem curtido bastante esses stories mostrando a obra, tá? Obrigado, Adenilson, parabéns pela aula, estou aqui no Espírito Santo, tudo que você falou é verdade, a crise está corrompendo os profissionais da área, os projetos estão cada vez menos desvalorizados. Realmente, Adenilson, os projetos é complicado, cara, complicado mesmo. Trabalhei 8 anos com estrutura metálica, o resumo de constitutivo nunca estava certo, tudo era revisado. Sim, basicamente isso, tá? A gente também fala, a gente tem aqui um treinamento onde a gente pega um prédio de 4 andares e a gente faz toda a revisão também nesse treinamento, porque realmente precisa, tá? Tanto de estrutura, de instalações hidráulicas, é sempre bom conferir, porque às vezes o projetista pega de um outro lugar, pega de um outro projeto, acaba esquecendo de mudar ali a parte de quadros, de resumo, e acaba acontecendo isso, tá? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vamos encerrar essa nossa 4ª aula de instalações elétricas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu, como falei no início da aula, é uma aula realmente para ter uma base, não é para ser projetista elétrico, não é para sair fazendo projeto elétrico, é para a gente realmente fazer um pré-dimensionamento aí do que colocar a verba, tá? Que a verba é um chute muito maior do que fazer isso. É claro que isso aqui, depois de fazer o projeto, vai mudar alguma coisa, claro, Você não vai fazer igual exatamente o projeto, mas a chance de estar próximo aí é muito melhor do que verba, é muito grande, tá? O risco é muito menor, tá? Bom demais, valeu, obrigado, Luri. Luri. Valeu, cara, obrigado. Sérgio, parabéns, obrigado, Sérgio. Pessoal, eu que agradeço também, tá? Vocês terem disponibilizado aí o tempo de vocês, são quase 4 horas. Nas próximas semanas a gente vai vir com outros temas, tá? Espero sempre trazer para não ficar muita coisa também. As primeiras 2 aulas a gente fez 1h40 e eu percebi que a gente assim deixava alguns pontos soltos ainda, e isso não é muito legal. E também acho que 1 hora aqui, 1h15, que foi a última aula, fica bem legal, tá? Lucas, quanto maior o empreendimento, apesar de ter a base teórica, teria que ter uma prática para orçar de forma mais assertiva. Sim, Lucas, sim, com certeza, cara. Tem que ter mesmo com todos os projetos. Se não tiver uma base legal em quantificação, se não tiver uma base legal sobre leis, encargos sociais, BDI, se não tiver uma base legal sobre uma base, tá? Sobre impostos, tal, você não precisa ser especialista, ninguém é especialista contábil também, mas você tiver uma base, tendo principalmente em quantitativos, isso aqui que a gente fez, tá? Essa parte de quantidades, e também saber buscar lá nas composições exatamente o que é, qual o critério de medição das bases, isso realmente são os principais erros aí e que dá uma diferença muito grande. Errar nessa parte de quantitativo, errar na parte de buscar lá as composições, na minha opinião, é um dos maiores erros que acontece no orçamento, tá? Aliana, a gente tirou do ar as outras 3 aulas, tá? A gente está pensando ainda, vendo
como que a gente vai fazer isso mais para frente, mas por enquanto não está disponível. Essa daqui vai ficar disponível até sexta, então se você perdeu aí o início, assiste, tá? É o norte, é isso aí, Rony. A ideia é essa, ser um norte, é ser uma base, tá? Você não vai ser especialista em elétrica com essa aula, não tem como. Você tem, estuda NBR de 5410, se quiser dar uma aprofundada, é legal, é um diferencial bacana, tá? Você tem uma base, também não vai querer ser especialista, fazer uma pós-graduação em instalações elétricas, né? Não é aí o seu campo, só que o seu campo é engenharia civil, mas é sempre legal ter uma base sim, tá? Ah, legal, Lúrio. Vou trazer sim a planilha Perfui, vou trazer aí nas próximas lives. A gente vai falar aqui sobre a Perfui, vamos falar com mais detalhes do que está lá no YouTube hoje. Tenho lá essa parte do vídeo da planilha Perfui. Para quem não sabe, a planilha Perfui é a planilha da Caixa, tá? Quando faz financiamento da Caixa, mas eu vou trazer sim, tá? Atualizada recentemente. Tem a versão 18, deve ser a mais atual, tá? A gente está com a versão 18, eu posso abrir ela lá e fazer, tá? Inclusive, um dos nossos alunos também fez uma live com a gente para dentro de quem é aluno do Sem Projeto. A gente tem uma comunidade, ele trouxe lá uma aula bem legal sobre a planilha Perfui. Ele trabalha, ele tem mais essa parte de execução, ele tem uma empresa disso que faz muitos orçamentos. Então, eu convidei ele, a gente fez uma hora e pouco de aula lá, ficou bem legal, 1h40 de aula, ficou bem legal. É pena que perdi o início. Ô Sérgio, reassiste, tá? Daqui a pouco vai estar disponível no YouTube, tá? Reassiste ela aí que vai estar bem legal. Obrigado a todos. V18, é isso aí mesmo, eu tenho, Lúrio. Tá lá no blog, viu, Lúrio? Pesquisa no blog lá, Perfui, que essa planilha V18 já tá lá para ser realizado o download, tá? Quando a gente subiu era 16, mas agora a gente já atualizou lá com a 18. Vou trazer uma aula sobre ela, vou falar sobre os principais pontos que tem realmente que ter atenção e como fazer, como preencher ela para caixa. Então aguarde aí as próximas lives. Acompanhe aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Muito obrigado por vocês terem participado. Vou encerrar aqui. Um abraço a todos e uma ótima semana aí para todo mundo. A gente se vê nas próximas. Próximas aí, talvez terça que vem não vai ter, talvez por uma questão de data, mas na outra a gente já volta com as aulas ao vivo, tá? Um abraço a todos e até mais.